Para o ser tempo, parado no cume da montanha mais alta. Para o ser tempo, nadando no leito mais fundo do mar. Para o ser tempo, um demônio com 3 cabeças e 8 braços. Para o ser tempo, os 5 metros de ouro do corpo de um Buda. Para o ser tempo, o bastão de um monge ou espanta-moscas de um mestre. Para o ser tempo, um pilar ou um farol. Para o ser tempo, qualquer José ou Maria. Para o ser tempo, a terra inteira e o céu infinito. Vocês já ouviram falar do gênero autoficção? Trata-se da mistura entre a autobiografia e a ficção, 2 gêneros que, por definição, deveriam ser excludentes. Porém, como é literatura, tudo é possível, né? Em A Terra Inteira e o Céu Infinito temos Ruth Ozeki, uma canadense-americana mestiça de japonesa, casada com um artista chamado Oliver e que mora numa ilhazinha do Canadá, contando a história de Ruth, uma escritora canadense-americana mestiça de japonesa casada com um artista chamado Oliver e que mora numa ilhazinha no Canadá. Todo material para uma autobiografia, certo? Porém, Ruth, a personagem caminhando na praia bonitinha, encontrou enrolada em diversas sacolas plásticas uma lancheira da Hello Kitty. E nessa lancheira tinha o diário de uma adolescente japonesa chamada Naoko Yasutani, de 16 anos. A teoria é de que essa lancheira saiu do Japão em 2011, quando rolou aquele tsunami que varreu a costa japonesa. E eventualmente foi parar na costa do Canadá, na ilhazinha que a Ruth estava. Portanto, eis aí o elemento que começa a separar a autobiografia e a entrar a ficção, e juntar os dois. O livro é dividido em 4 partes e alterna entre a narrativa em primeira pessoa da Naoko, Nao para os íntimos, com a vida da Ruth. E existe uma maestria muito cuidadosa da Ruth Ozeki, a autora, na hora de contar a história das duas. Com a Nao, o formato de diário dá pra gente um fluxo de consciência onde a personagem conta, e mudando de tema tão rápido quanto a gente vai piscando, a respeito do bullying que ela sofre dos colegas, o relacionamento conturbado que ela tem com o pai dela, que é suicida, o que ela entende dos preceitos de tempo e das práticas budistas, e finalmente sobre a decisão que ela tomou de que ela própria quer cometer suicídio. Mas antes disso, ela escreve no diário que ela quer contar para o leitor, para quem encontrar esse diário, a história da vida da bisavó dela, que se chama Jiko Yasutani, que é uma monja budista de 104 anos, que já fez parte do movimento anarquista no Japão e que também teve um filho que foi um dos pilotos kamikazes na época da Segunda Guerra Mundial. Já a narrativa da Ruth, em terceira pessoa, é muito mais estruturada e conta mais a respeito dos sentimentos claustrofóbicos que ela tem de ter trocado a cidade grande de Nova York por uma ilhazinha pequena no Canadá, o medo que ela tem de seguir a mãe no futuro com Alzheimer, o bloqueio criativo que ela sente na hora de escrever novos romances, o surgimento misterioso de um corvo que começa a atormentar os pensamentos dela e essa obsessão que ela começa a ter com o desenrolar da história da Nao. E isso inclui pesquisas na internet para saber se a Nao era uma pessoa real, contatos com professores universitários e até mesmo alguns sonhos enigmáticos, assim, onde a figura da bisavó da Nao é tipo proeminente, aparece sempre. Pode notar que o que não falta nesse livro são temas e temas e mais temas. E falando isso dessa maneira pra vocês, pode até parecer que é um livro confuso e deixar vocês com medo até de se aventurar nas 462 páginas que compõem A Terra Inteira e o Céu Infinito. Mas já adianto que a abordagem dos temas é super sutil e bem amarrada na narrativa. Então até temas mais alheios como física quântica, o giro das correntezas do Pacífico, biodiversidade e até cracas, pois é, cracas, fazem muito sentido na trama e são inseridas de forma que são importantes para a compreensão do leitor de tudo o que está acontecendo na narrativa. É interessante também o retrato da cultura japonesa que é mostrado durante o livro, que é um lado que nós brasileiros não costumamos ver muitos. A gente está acostumado com comerciais de televisão bizarros que a gente vê no YouTube, animes, mangás, filmes, J-pop, J-rock, esse tipo de coisa. Então a gente não fica sabendo desse lado extremamente xenófobo dos japoneses, com quem resolve sair de outro país e morar lá, tentar fazer a vida lá e trabalhar por lá. Eles são muito xenófobos.
E isso pra mim é super interessante no nível pessoal mesmo, porque minha mãe morou lá durante 9 anos trabalhando lá e o meu irmão também passou alguns meses trabalhando lá no Japão. Então é super interessante pra mim saber a respeito disso, porque as histórias que os dois me contam são de deixar tipo o cabelo em pé. E também um possível balde de água fria pra quem não conhece nada a respeito e um dia sonhava em morar por lá. Sorry. No começo da leitura eu me peguei muito mais preso à narrativa da Nao, me parecia mais fluido e fazia mais sentido. Eu quase pegava e pulava as partes da Ruth para poder voltar à parte da Nao e saber o que estava acontecendo com a adolescente japonesa. Óbvio que eu não fiz isso, mas é importante ressaltar porque, eventualmente, a história da Ruth começa a se intercalar com a história da Nao de maneiras que eu não estava esperando. É de uma maneira muito vagarosa e súbita que você percebe que existe uma correlação da Ruth com a Nao e vice-versa. Inclusive isso me fez questionar o quanto de elementos fantásticos faziam parte da história, e foi uma surpresa bem agradável. Ainda que questões pesadas e relevantes como o bullying, a solidão, o suicídio, que são tratados de maneira cruas e às vezes até cruéis assim, por mais que sempre com um tom de esperança, tudo isso se torna secundário e complementar às verdadeiras questões do livro, que trata basicamente do tempo presente, como a gente está inserido no passado e no futuro, e também da relação entre o leitor e o autor. Partindo de preceitos budistas e de filósofos como Heidegger, a autora busca mostrar a sua visão espiritual e inclusive instigar você a ter a sua visão pessoal, isso por meio de questionamentos a respeito do porquê o ser humano existe no tempo presente, a sua relação com o presente e com as coisas que existem ao seu redor. Ela coloca o leitor e os personagens em frente a árvores centenárias, montanhas e ondas, e tenta mostrar que não existe diferença entre as pessoas e esses elementos. E tudo isso num linguajar bem simples e super fofo da bisavó da Nao, a Jiko, que é de longe a personagem mais interessante do livro. Ondas, pessoas, tudo igual. Ainda que longe de uma linha de pensamento que eu compreenda ou inclusive concordo totalmente, se o objetivo da autora era me fazer pegar e pensar a respeito disso por alguns minutos que seja, esse objetivo foi completamente atingido. Eu sempre gosto muito de ler livros que, buscam expandir o meu conhecimento, não só de uma forma como curiosidades e científicos, mas também de formas filosóficas. Eu vou confessar que eu até me peguei tentando meditar, que nem a Gito faz, por 10 minutos, e convenhamos, ela pegou, explicou como faz o negócio e conseguiu fazer com que o leitor, tentasse compreender aquilo, inclusive me inserir na narrativa, eu, Gabriel, meditando. Isso é super vitória para a autora. Tão relevante quanto os preceitos budistas do ser tempo, o livro também levanta muito a questão da relação entre o autor e o leitor. O quanto nós, leitores, a partir das nossas experiências, histórias, preconceitos, conceitos, inclusive momentos que estamos passando na hora da leitura, influem no quanto a gente vai apreciar uma obra. O quanto isso, inclusive, nos mostra facetas e até palavras escondidas nas entrelinhas daquilo que o autor está dizendo. A Ruth e a Nao se relacionam em A Terra Inteira e o Céu Infinito de uma maneira muito mais fantástica, mas isso não está muito longe de ser realidade no mundo real. Por isso que é sempre muito importante você respeitar as opiniões alheias de quem gosta ou desgosta de uma obra. Por exemplo, eu nunca julguei ninguém por ser fã e amar de paixão Convergente. Honestamente, eu não acho que existam palavras ou tempo suficiente para dizer para vocês o quanto esse livro mexeu comigo e o quanto eu acho que ele deveria ser lido. Não vou dizer que todo mundo vai gostar, porque trata de questões filosóficas e existenciais, uma narrativa lenta, contada no seu tempo, e que com certeza não vai agradar todo mundo. Mas se tem uma parte de você que acha que está preparada para uma leitura mais profunda, eu recomendo 100% e quero muito saber o que vocês acharem. Então, caso você tenha lido o livro, por favor, deixa nos comentários a sua opinião também. Inclusive, depois dos créditos, fica mais um tempinho comigo quem já leu o livro para eu discutir algumas teorias. A Terra Inteira e o Céu Infinito com certeza vai levar 5 troninhos recheados de amor e muitos pensamentos bons. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você é novo no canal, se inscreva. Acompanhe também no Facebook, no Twitter, no nosso site, cabeloliteraria.com.br. E é isso, até a próxima! Outro tema muito interessante que eu achei super bem abordado no livro foi o do não saber. Se você leu, você sabe que tem muitas questões que são levantadas durante a narrativa que não são respondidas, ficam em aberto. É para o leitor completar na sua mente e manter a obra viva em sua memória pelo tempo que for. Eu tenho algumas teorias, principalmente no que concerne a relação entre a Ruth
e a Nao. Será que é verdade a Ruth de fato ter sofrido de Alzheimer e esqueceu da sua adolescência como Nao? Elas são a mesma pessoa? Dá um pouco a entender isso, mas é só uma teoria que eu tenho, não confirmada. Então se você tem alguma teoria sua, deixa pra mim também no comentário, mas não esquece de avisar que tem spoilers no comentário, ok? Um beijo!